Olá, amigas queridas. Riana Lara falou comigo sobre o que ela estava precisando saber, né? Que era equação segmentar e tal, mas eu não me recordo perfeitamente. Então resolvi voltar para o início, né? Começar a aula desde o início do assunto. E a gente vai estudar os pontos agora, tá? Então, vamos começar com o primeiro tópico, que é a distância entre dois pontos. Eu estou usando o meu próprio material, né? O que eu construí assistindo as aulas de Mateus, porque eu achei melhor, eu acho mais direto do que as explicações que ele coloca no slide dele. Porque tem coisas que vocês não precisam saber. Por exemplo, em distância entre dois pontos, vocês, se quiserem saber, vocês podem perceber que essa fórmula, ela parte disso aqui. O que é isso aqui? Eu quero saber o quê? Eu quero saber a distância entre dois pontos. Dois pontos, no caso, vai ser esse de ponto A e esse ponto B, certo? Mas como é que eu vou descobrir? A partir dessa única reta que eu tenho aqui, tá vendo? Isso aqui não existe, tá, gente? Esses catetos, eles não existem. Eles criam-se, a gente coloca eles para a gente conseguir saber essa distância. E para saber essa distância, a gente usa o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado mais a soma dos quadrados dos catetos. Percebam aqui que um cateto aqui foi 4, o outro foi 3. Mas de onde saem esses valores? Esses valores vêm justamente aqui do gráfico, ó. Estão vendo aqui no plano cartesiano, que eles estão aí. Mas como é que eu sei, Laís, que essa altura aqui é 3? Perceba, aqui não é zero. Desse zero aqui até esse 2, eu andei quanto? Eu não andei 2. Então, o que é que eu vou fazer? Se do 0 ao 5 tem 2, do 2 ao 5, eu só preciso tirar esse 2. Então, é literalmente eu fazer isso aqui, ó. 5 menos 2, que vai ser igual a 3. Por isso que aqui é igual a 3, porque perceba que isso aqui está projetado, ó. Essa altura aqui é igual a essa altura aqui. Tudo bem, mas vocês não precisam saber disso, certo? Vocês podem decorar isso aqui. Não tem segredo. Fica menos difícil se praticar. Por isso que, apesar de ter abandonado o slide de Mateus, eu trouxe os exemplos que ele usa para vocês tentarem também, tá? Então, vamos lá. Decorem a distância entre A e B. O que é A e B, gente? Quando a gente usa A e B aqui na fórmula, a gente está falando dos pontos. Então, a gente quer saber a distância de A até B. Como é que eu sei essa distância? Eu vou usar a coordenada, as coordenadas dos pontos. Então, vai ser a diferença das coordenadas ao quadrado somadas, que, no caso, a raiz quadrada da diferença ao quadrado. Vocês não precisam saber disso, vocês só precisam decorar isso aqui, que a distância AB é igual a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Vocês só precisam saber isso aqui. Decorem ou aprendam isso aqui, que vocês não vão precisar decorar, vocês vão entender o porquê isso acontece. Se você sabe por que isso acontece, você faz essa fórmula você mesmo. Mas assim, tudo bem, gente, se vocês não souberem. Decorem aí. Anota no papelzinho e bota aí na sua frente. Então, queridas, agora vamos descobrir as coordenadas do ponto médio. Para caso vocês não se recordem, o ponto médio é o ponto que divide AB ao meio. O que é AB com esse tracinho aqui? AB com esse tracinho quer dizer que AB é uma reta, tudo bem? Nesse caso, seria essa reta aqui, ó, representando ela aqui no gráfico. E esse ponto médio é esse ponto M aqui. Quando eu tenho um ponto médio, um ponto que divide a reta em duas partes iguais, se de A até M vale 1, de M até B vai valer 1 também, tudo bem? Então, se daqui até aqui vale A, aqui até aqui vai valer A também. E aqui vai valer B, e aqui vai valer B também. Se aqui for 200, aqui vai ser 200 também. Entenderam? Pegaram a visão? E não tem segredo. As coordenadas desse ponto, quando eu falo de coordenadas, eu estou dizendo o quê? Isso aqui é um ponto, certo? Ele vai ter um x aqui embaixo e ele vai ter um y aqui em cima. Tudo certo? No caso aqui do ladinho, né? Um y e um x, não tem segredo.
E a gente pode chamar esse x dele de x do m e y de y do m. O x do m e o y do m vão ser, sempre serão, certo? A média aritmética das coordenadas que a questão nos der. No caso, as coordenadas de A e de B, tá bom? A média vai ser a soma dividido por 2. Tudo bem? Então, o x do A mais o x do B dividido por 2 e o y do A mais o y do B dividido por 2. Não tem segredo nenhum, é basicamente isso. Agora, vamos para os exercícios que eu trouxe, inclusive, do slide de Mateus também, mas tudo certo, nada errado. A primeira questão aqui, a 5, ele quer saber as coordenadas que localizam o ponto médio entre A e B. Ele quer saber as coordenadas do ponto médio. As coordenadas do ponto médio vão ser o x do m e o y do m. Tudo certo? Como é que eu vou saber isso? Para vocês não esquecerem, hein? Aqui, independente de qualquer coisa, sempre vai ser o x e aqui o y. Aqui o x, aqui o y, e eles pertencem a quem? Esse A e esse A. Então, aqui é o x do A e o y do A. Mesma coisa aqui, só que eles pertencem ao B e tudo certo, nada errado. Primeira coisa, vamos fazer aqui em cima mesmo a questão. Ó, ele quer saber o ponto médio. E para saber o ponto médio, a gente precisa saber o x do m e o y do m. Como é que a gente descobre? O x do m vai ser igual a média dos x que a gente tem, né? Que vai ser o x do A mais o x do B sobre 2, certo? E o y do m, a mesma coisa, ó. O y do A mais o y do B sobre 2. Nunca esqueçam disso, tudo bem? Então, vamos lá para o x do m. O x do m, ele vai ser o x do A. Quanto é o x do A, gente? Que a gente já destacou aí. É 4. 4 mais o x do B, que é quanto? É 2. Tudo isso sobre 2. Não vai inventar de cortar, não, porque aqui em cima tá somando, não pode. Certo? Faz a soma e depois divide. Quanto é 4 mais 2? Não é 6? Fica 6 sobre 2. Quanto é 6 sobre 2? Não é 3? Então, o nosso x do m vai ser igual a 3. Acabou-se. Certo? Vamos começar a substituir aqui. No lugar do x do m, eu vou colocar 3. Mas eu preciso saber o y do m para ficar completo, não é? Vamos descobrir aqui. Vou dar mais um ainda para ficar mais tranquilo. O y do m, ele vai ser igual ao y do a. Quem é o y do a? Tá aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. Y do a é 3. Mais o y do b, que é quanto? 1. Tudo isso sobre 2. 3 mais 1, 4. 4 sobre 2. Quanto é 4 sobre 2? Opa, esqueci de colocar o mzinho aqui e tudo bem. Vamos repetir o y do m aqui. 4 sobre 2 vai ser 2. Acabou-se. É só isso, Laís, é só isso, gente. Vamos colocar aqui, ó, no lugar do y do m, eu vou colocar o 2. É isso que ele queria saber. Eu vou colocar aqui na resposta, ó. M 3 e 2. Acabou a questão. Certo? Agora eu vou responder as outras, mas eu vou responder as outras aqui embaixo. Tá bom? Ó, ele quer saber o ponto médio do segmento AB, sabendo que A tem coordenadas 2 e 1 e B coordenadas 6 e 5. Vamos lá. A tem coordenadas 2 e 1. B, 6 e 5. Não é isso? Perfeitamente. E ele quer saber o ponto médio, que vai ser x do m e y do m. Quem é esse x do m? Vai ser o x do A mais o x do B sobre 2. E quem é esse y do m? Que eu coloquei só y, mas já tá certinho aqui. Esse y do m vai ser o y do A mais o y do B sobre 2.
Vamos lá, x do m. Não esqueçam nunca disso aqui, ó. Isso aqui é x, isso aqui é y, isso aqui é x, isso aqui é y. Mas esse x é de quem? É do A, esse y é do A, esse x aqui é de quem? Opa, misericórdia. É do B e esse aqui é do B. Tudo bem? Nunca esqueçam disso. Vamos embora. X do A, 2, mais x do B, 6. Perfeitamente. Sobre 2. Quanto é 2 mais 6? 8. 8 sobre 2, 4. Então, o nosso x do m, ele vai ser igual a 4. Acabou-se. Vamos vir aqui. Tá me incomodando isso aqui, ó. Que eu fiz vermelho, não foi? Que eu fiz preto. Eu vou botar em vermelho agora, desculpa. Ai, gente, desculpa. Pronto. Aí aqui, vamos só substituir. Aqui não é o x do m, eu já não descobri. Vou repetir aqui que o m tem coordenada x do m, que é 4, e y do m, que eu vou descobrir agora. Y do m vai ser igual a y do a, que é 1, mais o y do b, que é 5. Tudo isso sobre 2. 1 mais 5 é 6. 6 sobre 2, y do m é 6 sobre 2, que é igual a quanto? 3. Acabou-se também. Ah, meu Deus, tá muito fácil. Vocês vão ter que procurar questões mais difíceis, viu? E a resposta, portanto, é essa aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo. E vamos para a última. Percebam, o Matheus aqui já foi mais, né? Ó o que ele botou. Vejam só, eu vejo que vocês, principalmente Rihanna, tem muita dificuldade nessa questão de em função de algo, tá? Nesse caso é em função de A. Tem que praticar isso, ó. Um segmento de reta tem suas extremidades no ponto A, que é Azinho e 2Azinho, e seu ponto médio igual a 6Azinho e 3Azinho. Quais são as coordenadas da outra extremidade desse ponto? Qual é a outra extremidade? Quando ele fala que A é a extremidade desse ponto, ele está dizendo o seguinte, ó. Que eu tenho uma reta aqui com duas extremidades. Essas extremidades vão ser A e B nesse caso, tá? Porque, vejam só, ele deu esse ponto A, não deu? Esse ponto A é isso aqui, é uma extremidade. Ele quer saber a outra extremidade. Como é que eu vou descobrir? Ele não me deu isso aqui, ó, que é o ponto médio. Então, eu vou usar isso e isso e vou descobrir isso. Vocês vão ver. Vai dar tudo certo. Só que percebam, ele quer saber a coordenada da outra extremidade em função de A. O que é em função de A? O A vai estar na resposta. É só isso. A gente não vai dar nenhum valor para A, ele vai continuar lá. No caso, o Azinho, né? Vou chamar de Azinho. Vamos lá, primeira coisa que vocês precisam saber. E nunca esqueçam, vamos anotar aqui o que é que a gente tem. A gente tem... Eita, reta horrorosa, Deus. Vamos lá, a gente tem que A tem coordenadas Azinho e 2Azinho. E o ponto médio tem coordenadas 6A e 3A. Percebam uma coisinha. Da mesma forma que quando a gente tem B, nada muda, quando a gente tem um ponto médio também nada muda. Aqui vai ser X, ó, aqui vai ser X e aqui vai ser Y. Aqui vai ser X e aqui vai ser Y. Qual é a diferença? Aqui vai ser o Y do A e aqui vai ser, aqui vai ser o X do A e o Y do A. E aqui vai ser o X do M e o Y do M. Tudo bem? Vou botar os M's iguais. E é basicamente isso. Aí, o que é que vocês não podem esquecer também? Nunca esqueçam que o que é que a gente quer saber? A gente quer saber o B, mas a gente não tem, a gente só tem isso aqui. Certo? Vamos colocar na fórmula.
A gente sabe que o x do m, ele vai ser igual ao x do A mais o x do B sobre 2. Isso aqui não muda, tá? Independente se eu tenho B, se eu tenho A, se eu não tenho, isso não muda. A mesma coisa serve para o y do m, que ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao y do A mais o y do B. O que é que eu quero saber? Eu quero saber o x e o y do B. Eu vou substituir o que eu tenho. Certo? Então, quem é o x do m? É 6A. Ó. 6A. E o x do A? O x do A é igual a Azinho. Mais, eu repito, x do B porque eu não tenho ele. Tudo isso sobre 2. Tudo certo? O y do m vai ser igual a... Opa, já... Oh, meu Deus. Quem é o y do m? É o 3A. E quem é o y do A? 2Azinhos. Eu tô toda hora falando A. Mas vocês sabem que é o Azinho, né? E repete o y do B sobre 2. Laís, o que é que eu faço com isso, meu Deus? O que é que eu faço? Sabe o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir isso e quero descobrir isso. Eu preciso isolar. Eu só preciso isolar. O que é que eu vou fazer? Esse 2, ele tá dividindo isso tudo. Eu vou passar ele multiplicando. Então, eu vou ter o quê? Vou ter que 2 vezes... Primeira coisa, quanto é 2 vezes 6 Azinhos? Vai ser 6 vezes 2. Quanto é 6 vezes 2? Não vai ser 12? E repito o Azinho. Isso aqui, passei multiplicando, só repito de cima, que é Azinho mais x do B. Certo? Esse Azinho aqui, eu preciso passar ele. Ele tá positivo, ele vai passar negativo. Então, quanto é 12Azinho menos 1Azinho? 11Azinho. Opa. Que vai ser igual ao x do B. Acabou-se. Esse é o resultado do x do B. Vou botar aqui para vocês. O nosso B, ele vai ser o x do B e o y do B. Eu já descobri quem é o... Eu já descobri quem é o x do B, não foi? Esse aqui. Foi quanto? Foi 11A. Opa. E quem é o y do B? Eu vou descobrir agora. Mesma coisa que eu fiz lá, vou fazer aqui. Esse está dividindo, vamos passar multiplicando. Ele vai multiplicar o 3A. Quanto é 3A vezes 2? Vai dar 6A. Certo? Repito de cima. 2A mais y do B. Esse 2A, ele tá positivo, eu vou passar ele negativo. Então, vai ficar 6A menos 2A. 6A menos 2A vai ser igual a quanto? 4A. Isso vai ser igual ao y do B. Acabou-se também, ó. Isso era o que eu queria saber. Agora eu sei o y do B, ó. Vou substituir, é 4A. Em função de A, eu vou deixar o A porque eu não sei quanto é A. Essa é a resposta. Acabou-se. Vou botar um coraçãozinho aqui, ó. Continuando, vejam, a gente viu a questão aqui do ponto médio. Agora vamos para o cálculo do baricentro. Olha só, eu vou tentar ser mais breve nesses próximos tópicos, mesmo que eles sejam até mais difíceis que os últimos, porque vamos fazer como uma revisão mesmo, porque eu sei que vocês estavam presentes nessas aulas, tá? Porque senão vai ficar muito tempo de aula, então vai ser meio ruim, né? Então, vamos continuar. Ó, cálculo do baricentro. O baricentro, ele é o centro da gravidade do triângulo, tá? É o centro de gravidade, no caso, né? Ele é o meiozinho aqui do triângulo. E a gente descobre ele quando todas as medianas do triângulo se encontram. O que são medianas? Percebam, medianas são retas que partem do meio de um dos lados do triângulo, do ponto médio, aqui, ó, esse ponto vermelho aqui que eu tô riscando.
Ele é o ponto médio dessa reta aqui, ó, que é um dos lados do triângulo. Tudo bem? Então, de todas as retas desse triângulo, de todos os lados desse triângulo, vai sair uma outra reta que vai até o vértice. E todas essas retas de cada lado desse triângulo vão se encontrar num ponto. E esse ponto é o baricentro, que ele vai ser chamado de G. Tudo bem? E as coordenadas de G, elas vão ser chamadas de X de G e Y de G. Não tem segredo, tá? E mais uma vez, da mesma forma do ponto médio, como que a gente calcula essas coordenadas? É a soma dos pontos dos vértices dos triângulos, ou seja, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, lá ele vai dar esses pontos aqui, ó, que vai ter X e Y, aqui vai ter X e Y também, tá? E aqui X e Y. E essas coordenadas, a média aritmética delas vai dar as coordenadas do baricentro. Tudo bem? A mesma ideia. Soma todos os x e divide pela quantidade de x, que é 3. Soma todos os y e divide pela quantidade de y. Ou decora isso aqui. Mas é mais fácil você pensar nisso. Tipo, eu vou somar todos os x, que ele vai dar 3, e vou dividir por 3. E é isso, acabou-se. Tentem fazer os exemplos, tá? Esse exemplo, dá uma pausa e tenta. Depois você volta e vê a resposta, ou eu posso colocar a resposta aqui na edição. Tá? Tenta fazer esse aqui também, tá? Seria tudo. Aqui, ó, tá as respostas, ó, do exemplo 2, do exemplo 1 e do exemplo 3. E é isso, agora vamos para a condição de alinhamento. Vou no diretão, sem corte. Condição de alinhamento. 3 pontos estão alinhados se pertencerem e somente se à mesma reta, tá? E esses pontos eles são chamados de pontos colineares. Não esqueçam, tá? Pontos colineares. Como é que eu sei que os pontos são colineares, que eles pertencem à mesma reta? Como é que eu sei? Eu vou fazer essa matriz. Se eu pegar 3 pontos, colocar nessa matriz, ó, vejam que eu coloquei aqui, ó. X e Y, eles são pontos da reta. Vocês vão ver aqui no exemplo, eu vou mostrar através do exemplo. Se eu montar essa matriz, certo? E o determinante for igual a 0, os pontos são colineares, ou seja, eles pertencem à mesma reta. Nesse exemplo aqui, vamos ver. Perceba, aqui, ó, nessa primeira linha é o A, aqui vai ser o B e aqui vai ser o C, que é o ponto A, B e C. Essa coluna toda, ela sempre vai ser 1. Então, aqui vai ser o X do A, aqui vai ser o Y do A, aqui o X do B e aqui o Y do B. X do C, Y, Y do C. Acabou, não tem segredo, nunca esqueçam, tá? Se for melhor pra vocês, pra vocês não esquecerem, aqui, ó. Vou mudar tudo aqui. Pegar a visão? Sendo A um ponto aqui, ó, XA, B, tá? Pra vocês não esquecerem, não esqueçam disso, tá? X do C e Y do C. Sempre isso aqui, ó. Pegar a visão? Vamos pra próxima, vamos ver o que tem mais aqui. Outra coisa. Quando 3 pontos não estiverem alinhados, eu vou ter aqui, ó, um plano cartesiano e eu tenho um ponto aqui, outro ponto aqui e um ponto aqui. Isso aqui forma um triângulo. Sempre que 3 pontos não estiverem alinhados, eles vão formar um triângulo. Tudo bem? E eu consigo calcular a área desse triângulo. A área desse triângulo vai ser o módulo do determinante, ó, sobre 2. Mas não esqueçam uma coisa. Eu tô falando de área de figura geométrica. Não pode dar negativo, sempre vai dar positivo. Então, se tiver módulo de -1 sobre 2. Isso aqui é a área, mas nunca vai ser negativa. Então, foda-se sinal, foda-se tudo, bota positivo. Entendeu? O segredo é esse. Agora, vamos ver aqui, ó. Veja nesse exemplo que eu fiz aqui o exemplo lá, tem lá no slide dele, e deu 24 determinante. Como é que vai ser?
Qual vai ser a área? No caso, o determinante deu menos 24, repare. A área do triângulo vai ser igual ao módulo determinante sobre 2. Entendeu? Ó, aqui, botei no módulo, tá? Botei menos aqui ainda, mas tem que dar positivo. Então, vou botar aqui, ó. Acabou, o resultado é isso aqui. Laís, que diabo é isso aqui? Esse UA. O A é unidade de área. Tá certo? Não precisa botar isso aqui. Lá nas opções, ou ele vai estar lá, o A. Unidade de área é o espaço aqui do plano cartesiano, tá? Tá? É basicamente isso. Beijo e abraço. Se tiver lá centímetro, bota centímetro quadrado. Se tiver cubo, ó, tô viajando, mano. Se tiver metro, metro quadrado. Acabou-se. Aqui tá a ficha com todas as respostas aí, ó. Pode tirar print. Aqui tem o cálculo. Tudo enumeradinho. Tudo arrumadinho. Que vocês sabem que eu sou organizada, né? Essa questão aqui é sensacional, maravilhosa, linda. Tudo certo? Vamos pro estudo das retas. Só uma pausa que eu quero espirrar. Espirrei e voltei. Vamos lá, estudo das retas. Primeira coisa, equação reduzida da reta. Como é a equação reduzida da reta? My igual a mx mais n. Acabou-se. É só isso. É a mesma coisa que ax mais b. Tá bom? Y igual a x mais b, que é da função afim. Você não precisa saber disso, não. Só precisa saber isso aqui, ó. Y vai ser igual a mx. Esse igual aqui tá fuleiro, viu? Esse igual aqui, ele tava fuleiro demais. Agora ele tá novo. Vamos embora. Olha, y igual a mx mais n. Não esqueça. Mas veja só. M e n são valores, são números que eu posso descobrir. E como é que eu descubro? Tá vendo esse y e esse x? Esse y e esse x, eles dependem das coordenadas que a gente vai receber. Vamos embora, vamos aos poucos. Primeira coisa. A gente consegue descobrir o valor de m. Outra coisa. Antes da gente descobrir o valor de m, não esqueça, nem com a peste, disso aqui. Vou até escrever aqui, que é para você não esquecer. Vou botar em preto aqui. O m é um coeficiente, que a gente vai chamar ele de coeficiente. Vixe, lá, eu vou escrever até bonitinho. Coeficiente angular. Angular, tudo bem? O n, ele vai ser outro coeficiente. Ele é o termo independente aqui da nossa fórmula. Mas ele vai ser chamado de coeficiente linear. Tudo bem? Não esqueça disso aqui, porque se a questão falar, eu quero saber o coeficiente angular, ele quer saber o quê? Ele quer saber o m. Aí você não se esquece, entendeu? Eu quero saber o coeficiente linear só, é o n. Aí você não se esquece também. Tudo certinho, vamos continuar. Perceba. Eu quero saber o m. Como é que eu sei? O m, ele não é nada mais, nada menos do que a tangente de alfa. Isso aqui era para ser alfa, tá? Mas, Laís, que diabo é alfa? Perceba aqui. Alfa é qualquer valor para esse ângulo aqui, gente. Alfa é uma letrinha para dizer que isso aqui pode ser qualquer ângulo que ele quiser. Então, m, ele vai ser a tangente desse ângulo que a reta formar. Se ele disser assim, ó, você não leu nada da questão, mas você tá vendo lá que ele tá dando que a tangente de 45 graus é igual a 1, é porque ele tá dizendo que o m é igual a 1. Acabou-se, entendeu? Mas ele pode dar outros ângulos, entendeu? 30, 45, 60, que são os ângulos notáveis. A não ser que ele dê outras coisas, mas aí você entrega pra Deus. E lembre das aulas de trigonometria. Trigonometria parte 2 foi tudo, foi top. Agora, ele não deu ângulo nenhum. Como é que eu vou saber esse veneno desse m? Tá aqui, ó. A variação de y sobre a variação de x. O que é essa variação de y? É o y do B menos o y do A.
E quem é essa variação de x? A mesma coisa, gente. A mesma coisa. O x do B menos o x do A. Correto? É isso aqui, ó. Decore isso aqui. Você precisa saber isso aqui. Delta y sobre delta x. Laís, mais A e B. De onde saiu esse A e esse B? Você vai ver. Se ele quiser que você descubra o M, ele vai ter que lhe dar... Ou ele vai lhe dar duas coordenadas, que vai ser A e B, ou ele vai dar esse ângulo, entendeu? E normalmente você vai usar isso aqui, ó. Não esqueça disso aqui. Vamos embora. Exemplo. Tenta fazer esse exemplo, tá? Que tá no slide lá. Qualquer coisa eu boto um print aqui e aqui tá a resposta. Mas tenta fazer, por favor. Tá aqui a resposta, que eu vou ler para vocês a resposta. Veja só. Nesse exemplo 1, essa bênção, ele quer saber o quê? Ele quer saber o M e ele quer saber o N. Eita, Laís, tu só me ensinou a descobrir o M. Gente, não tem segredo nenhum. Vou dizer uma coisa a vocês. A primeira, que vocês não podem esquecer. Isso aqui, vocês podem estar na China. Isso aqui vai ser sempre ser X. Vai ser sempre ser. Desculpa, gente. Mas sempre será X e Y. Nesse caso, X do A e Y do A. Acabou-se. Aqui é a mesma coisa. X e Y. Do B e do B. Acabou-se, gente. Certo? Vamos começar aqui para descobrir o M. Como é que eu sei o M, minha gente? O M não é a variação de Y. Como é a variação de Y? Y do B menos Y do A. Sobre quem, gente? X do B menos X do A. Acabou-se. Vamos ver se tá certinho essa coisa que eu fiz, né? Quem é o Y do B? 4, boto aqui. Quem é o Y do A? 2. 2? 2? Não é 2, é menos 2. Então, repare uma coisa aqui. Eu já botei aqui mais 2. Mas o que você faz? Você vai botar menos 2. Porque quanto é menos com menos, minha gente? Menos com menos não é mais. Pois eu apago os menos e boto mais aqui. Se menos com menos é mais, eu boto mais. Acabou-se. Quanto é 4 mais 2? Não é 6? Opa, vamos voltar pro X aqui, porque eu esqueci de falar do X, me perdoem. Mais X do B, 3. X do A, 2. 3 menos 2. Minha gente, menos 1. Desculpa, eu tô viajando. Ai, que ódio. Mas ficou 3 menos 1. Tudo bem? 4 sobre 2. 4 mais 2 sobre 3 menos 1. 4 mais 2 é 6. 3 menos 1 é 2. 6 sobre 2 não é 3. Descobri o valor de M. Descobri o valor de M. Não descobriu o valor de M? Vamos substituir aqui. Eu sei que Y vai ser igual a MX. M é quanto? É 3. X mais N. Mas perceba que eu falei pra vocês o quê? Que X e Y dependem de quem? Das coordenadas que eu tiver. Tá bom? X e Y são coordenadas. Pode ser coordenada do A ou do B. Tá certo? Então, vamos dizer que eu vou usar as coordenadas do A. O X do A é 1 e o Y do A é menos 2. O que eu vou fazer? Perceba. Tá aqui. Eu vou substituir. Onde tem Y, eu vou botar o Y do A, que vai ser menos 2. 3 vezes X. X do A é 1. 3 vezes 1, 3. Mais N. Só ficou o N. Eu tô querendo mais o quê? Não quero mais nada, minha gente. Vou dar bastante zoom aqui pra vocês focarem nisso aqui, ó. Foca nisso. Esse 3 tá positivo, ele vai passar negativo. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 2, menos 3. Igual a N. Menos 2 e menos 3 não é menos 5? É menos 5. Que vai ser igual a N. Aí, ó. O N aí. Por quê, gente? Eu tenho sinais iguais.
tá bom? E eu não tenho parêntese, ó. Não tenho parêntese, então não tem essa história de menos com menos, não, gente. Sem parênteses, soma os números e repete o sinal. Acabou-se. O que é que eu vou fazer? Y não é igual a mx mais n. Qual vai ser a equação reduzida? Repito o y. O m que eu descobri que é 5, eu boto aqui. Repito o x. E quanto é m? É menos 5. Aí agora eu boto parênteses. Quanto é... Ô, minha gente, aqui é 3, meu pai. Aqui nem eu tô entendendo as coisas que eu escrevo, tá repreendido. Quanto é mais com menos? Com parêntese agora. Tá, tem parênteses aqui. Mais com menos, né? Menos. Tiro tudo e deixo menos. Acabou-se. Essa é a equação reduzida da minha reta. Pegou a visão? Tentem fazer. Tá aqui a resposta. Certo? Tentem de verdade. A prática leva à perfeição. Vamos para a equação geral. Gente, ó, vou até ligar a câmera aqui pra ser sincera com vocês. Cadê eu? Olha eu aqui, ó. Eu tô aqui no sofá. Olha que engraçado, né? Eu vou começar a gravar com a câmera pra vocês ficarem olhando na minha cara. Vou ficar assim com a câmera. Não foda-se. Tô aqui no sofá, mas tá suave. Vamos pra equação geral, né? Olha, porque qualquer coisa vocês olham pra mim assim, ó, no meu olho. E eu acho que eu não vou ser mais professora. Ai, meu Deus, eu tô muito feia, gente. Ó pra isso que lapa de cabeça. Eu não vou ser mais professora, porque cansa muito a minha voz. Tá indo pros caralhos já. Juro pra vocês. Eu vou colocar vocês aqui no outro lado. Tá? Porque eu prefiro. Então, meus queridos. Ai, tá repreendida a voz dos vizinhos. Me assustei. Então, meus queridos, vamos lá. Equação geral. Como encontrar a equação geral? O que é que a gente pode fazer? A gente pode usar a equação reduzida e isolar o y, tá certo? Então, a gente pega 2 pontos, descobre a equação reduzida, tá aqui a equação reduzida, isola o y. O que é isolar o y? O y... Ai, meu Deus. Não é isolar o y não, gente, porque o y, tá vendo que o y ele vem isolado aqui? Que ele tá sozinho. Isolado, ele tá sozinho. O y, ele tá sozinho de um lado, não tá? O que a gente vai fazer? A gente vai desisolar ele, no caso, né? Porque eu não sei porque eu botei isso aqui, não. Esqueçam isso aqui. Desisola o y. Tira o y do isolamento, tá? Até a caneta bugou aqui, tá repreendido. Eu tenho trauma da caneta. Mas vamos lá. Desisola o y. Esse y, ele tava positivo desse lado, ele passou negativo. Ele veio aqui pro meio pra ficar mais estético. Mas onde ele tiver, desse lado aqui, ele podia estar aqui, ó. Ele podia estar aqui, que tava tudo bem. Ele fica no meio pra ficar mais estético, entendeu? A matemática é super estética, vocês vão ver. Ó, equação geral é isso aqui, acabou-se. Você descobre a reduzida e isola o y. Eu acho mais fácil assim, tá? Mas, pra ser uma coisa mais direta, uma coisa assim, certeza, muito, sem ter que pensar muito, só botar e fazer, é você fazer 2 pontos, pegar 2 pontos e fazer a matriz. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que determinar um ponto P com x e y. Esse ponto P, ele vai ficar no topo da matriz e os outros espaços da matriz aqui. Porque, vejam, isso parte do princípio que a gente viu lá em cima, que se o determinante for igual a 0, os pontos estão alinhados. A gente está falando de uma reta. E a gente está determinando 3 pontos para uma reta. Certo? E se está dentro da reta, então eles são alinhados. Então, eu vou assumir que vou formar essa matriz, vou fazer diagonal principal, diagonal secundária, e eu vou ter a equação bem aqui, ó. Basta você resolver. Eu tô falando rápido porque eu sei que vocês já sabem fazer isso, tá bom? Mas se quiser dar uma olhadinha aí, ó. O feeling é saber isso aqui, ó. Determina um ponto com x e y, ele fica aqui no topo, sempre no topo, tá? Se botar em qualquer outro lugar, vai dar errado, tá? Vai dar errado, porque eu e Matheus, a gente pesquisou lá na aula e o Google disse que dá errado. Presta atenção, tá? Presta atenção. Ó, dá pra descobrir assim ou do outro jeito. Você que sabe. O
que você estiver disposta a fazer, você vai fazer e acabou. O que importa é acertar. Ó, aqui exemplo, tá bom? A resposta. Você tenta fazer, pelo amor de Deus. É muito importante que vocês façam os slides, tá? Os slides não, as questões que estão no slide. Por quê? Porque, gente, é a prática que leva à perfeição. Amigas, queridas, vou voltar com a câmera, porque eu me sinto mais confortável falar com a câmera, por incrível que pareça. Porque parece que eu não tô tão sozinha. Acho que é porque eu tô comigo mesma. Aquela amiga maluca. Ai, gente, mas vamos embora. Olha, gente, prestem atenção aí agora, viu? Fica ligado que esse segmentário é meio... Tipo assim, não é difícil, mas... Pra pegar o feeling. Ó, a equação segmentar, ela se baseia nos pontos de interseção com o eixo x e y. Eu não desenhei um gráfico aqui, mas a gente pode vir aqui para o slide do nosso paizinho Matheus. Percebam, a gente vai ter o ponto P e o ponto Q, tá certo? O ponto Q, perdoe-me, é o ponto em que a reta, ela intersecta, ela toca o eixo de y. Ou seja, quando ela toca o eixo de y, é o ponto em que o x é igual a zero. Então, a gente vai ter Q com coordenadas 0 e Qzinho. Tá bom? Que vocês vão ver Qzinho na fórmula. Então, Qzinho faz parte da fórmula. Ele é a coordenada y do ponto em que a reta intersecta o eixo de y. Então, quando ela interseccionar, quando ela tocar o eixo de y, a única coordenada que a gente vai ter vai ser a coordenada y. A mesma coisa acontece no eixo de x. Quando a reta intersecta, quando a reta toca o eixo de x, a única coordenada que a gente vai ter vai ser a coordenada x, que a gente vai chamar de pzinho, e ela também está na nossa fórmula. Tudo bem? Então, a fórmula segmentária da reta é isso aqui, ó. É x sobre pzinho mais y sobre qzinho, que precisa, escuta, olha aqui, precisa estar igual a 1. Tudo bem, agora vamos voltar lá pro meu coisinha. E veja só. Tá aqui, ó, o ponto P, que é pzinho e 0, e o ponto Q, que é 0 e qzinho. Não se apeguem tanto nessa questão teórica. Na prática, o que vocês precisam saber, de verdade mesmo, assim, é isso aqui, tá? Não esqueçam disso. E vocês precisam saber quem é Pzinho e quem é Qzinho. Tá certo? Essa é a importância de Pzinho e Qzinho. Vocês só precisam saber quem são eles, o que eles significam. Tudo certo? Tudo certo, nada errado. Vamos fazer esse exemplo aqui. Primeira coisa, olha aqui em cima, perceba como é a equação. Primeira coisa que você vê, que a gente vê que é possível fazer, é que essa equação precisa ser igual a 1. No lugar desse zero, eu preciso colocar um 1. Mas eu não posso simplesmente fazer isso. O que é que eu posso fazer? Esse menos 27, que ele está numa cor diferente, ele pode passar positivo. Então, vamos fazer isso. 3x mais 9y, eu repito, que vai ser igual a 27 positivo, que é o que eu passei. Tudo certo? E percebam. Eu quero que isso aqui vire 1. Como é que eu faço para que isso vire 1? Não esqueçam, qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, eu vou dividir 27 por ele mesmo. Por 27, isso vai ser igual a 1. Mas eu não posso fazer uma coisa de um lado e do outro não. Então, eu preciso colocar todo mundo, sobre 27. Peraí, gente, peraí. Sobre 27. Certo? Ó, não consigo dividir 3 para 27, mas eu posso simplificar. Eu consigo dividir 3 dividido por 3, que fica 1, então não preciso colocar. E 27 também eu consigo dividir por 3, que fica 9. Certo? Repito mais. Eu também consigo simplificar por 9.
e consigo simplificar por 3. Se eu simplificar aqui por 3, vai ficar o seguinte, ó. Fica, dividido 9 por 3, fica 3y, e 27 dividido por 3 dá 9. Então, eu fico com 3y sobre 9, mas ainda dá para simplificar. Tá entendendo? E eu posso dividir tudo, o 9 por 9, e o 27 também consigo dividir por 9. É isso que eu vou fazer. 9 dividido por 9 dá 1, então eu consigo repetir o y. E o 27 eu consigo dividir por 9 também, que fica 3. E 27 dividido por 27 é igual a 1. Essa é a equação segmentária dessa equação geral aqui, tá? Dessa reta. Tudo certo? Tudo certo, nada errado. Perfeito? Isso aqui, gente, ó, serve pra tudo, tá? Nesse caso aqui, ele deu 2 pontos e a gente teve que descobrir a equação geral para descobrir a segmentária. Sempre vai ser assim. Você precisa da equação geral. Então, se ele não der a equação geral, você vai ter que descobrir a equação geral para poder descobrir a segmentária. Tudo bem? Os mosquitos estão quase me levando embora. Mas Deus tomará conta. Tentem fazer o exemplo, tá bom? Ó, deixa eu voltar lá e botar os exemplos. Finalmente, até mudei de cenário aqui. Vim pro meu quarto, porque os bichos estavam me comendo lá, tava dando errado lá, tava muriçoca querendo me levar embora. Mas chegamos ao último tópico, graças a Deus, tá bom? E a gente vai ver a questão aí da posição relativa entre retas. Então, a gente agora tá trabalhando com 2 retas, certo? E a gente vai saber se essas retas elas são concorrentes, se não são, são paralelas, barará, barará, barará. A primeira coisa aqui, primeiro tópico, né, são as retas paralelas. São retas que estão paralelas. Deixa eu colocar aqui vocês. Olha aqui, eu não consigo dar, mas olha eu aqui, tá vendo eu aqui? Eu acho que o meu tablet vai cair se eu botar aqui assim. Pera aí, gente, vocês vão olhar minha camisa aí, mas... Paralelas, ó. Pensa que meus braços aqui são 2 retas e eles estão andando, ó. Tá vendo que eles estão andando? Eles só vão na mesma direção. Então, eles nunca se tocam. Retas paralelas, elas nunca se tocam. Nunca vai estar assim, ó. Sempre vai estar assim, ó. Nunca se tocam. Tudo certo? Aí, 2 retas são consideradas paralelas quando o coeficiente angular de uma é igual ao da outra. Ou seja, o M de uma das retas vai ter que ser igual ao M da outra reta. É só isso. Não esqueçam disso aqui, ó. Tá? Façam esse favor, não esqueçam disso aqui. É o mais importante. Nesse caso tá RS, mas só pense assim. Pense o seguinte: M de uma vai ser igual ao M da outra. E o mesmo serve para as tangentes, gente. Lembra que eu falei que o M é igual à tangente do ângulo que se forma? Tá aí, ó. Se elas têm o mesmo coeficiente angular, o coeficiente angular, ele determina a inclinação da reta. Se elas têm o mesmo coeficiente angular, elas vão ter a mesma inclinação. Então, elas vão ter o mesmo ângulo. Logo, as tangentes delas serão iguais. Não esqueçam de nada disso. Próxima propriedade. Propriedade não, né? Próxima regrinha aí. 2 retas, elas são concorrentes quando o coeficiente angular delas for diferente. Então, o M de uma vai ser diferente do M da outra. Aqui, ó. O M de S vai ser diferente. Ou o MR aqui vai ser diferente do MS. Tá certo? Elas vão ter M's diferentes. É isso que você precisa saber. Quando elas... Olha pra isso a forma que fez. A forma que fez um trapézio.
Ó, já tá bom assim, foda-se. Revisando. Concorrentes, os M's são diferentes. Quando elas estão assim, quando elas se tocam de alguma forma, os M's são diferentes. Quando elas não se tocam de jeito ou maneira, o M é igual. Se encostou, M diferente. Não encosta, M igual. Agora, retas perpendiculares. Essas retas, elas são concorrentes porque elas se encontram. Só que percebam uma coisa. Quando elas se encontram, elas formam um ângulo de 90 graus. Que é esse ângulo quadradinho aqui, ó. Ó, vários ângulos de 90 graus. Então, elas são chamadas de perpendiculares. É isso aqui. Eu não tenho nem como outra forma de falar. Mas elas formam um ângulo de 90 graus. E qual é a propriedade aqui delas? É que a multiplicação, o produto dos M's vai ser igual a menos 1. Então, o M de uma multiplicado pelo M da outra vai ser igual a menos 1. Revisão, vou até passar aqui, ó. Vocês não precisam saber disso aqui. É só pra gente revisar. Primeira coisa que a gente viu, retas paralelas não se encostam, não se tocam, não se encontram. O M é o quê? O M é igual. Exatamente. Quando se encontram de alguma forma concorrentes, então os M são diferentes. Certo? Se encontrou, M diferente. Não se encontrou, M igual. Perpendiculares, se tiver assim, escuta o que eu tô dizendo. Se a reta tiver assim, ó, pensa no símbolo do esporte aqui. Se a reta ela tiver desse jeito, nesse X aqui, formando aqui um ângulo de 90 graus, do jeito que tá aqui, tá vendo que ela forma um X? Ela vai formar um ângulo de um lado e um ângulo do outro. E do outro, ó, aqui também é um ângulo, aqui é um ângulo, vai formar um ângulo de 90 graus. Elas são perpendiculares. E qual é a propriedade? Que a multiplicação dos M's vai ser igual a menos 1. Então, M de uma vezes o M da outra vai ser igual a menos 1. É decorar. Isso aqui, eu não sei de onde saiu isso aqui não, tá? Que demonstração, mas eu não sei não. Agora eu sei. Agora eu sei um pouco. Mas não tem relevância eu saber ou não. Eu sei porque eu tô decorada já disso aqui, de tanto que eu vejo isso. Pegaram a visão, entenderam? Vamos descer. Vocês vão agora fazer os exercícios. Descreva. Pronto. Vamos tentar fazer aqui. Vamos tentar fazer não. Vou fazer aqui para vocês não esquecerem. Vou fazer aqui com vocês essa. Exemplos, sejam as retas R, S, T, U. Tá aqui as retas, ó. As retas, gente, para vocês estiverem confusas, é depois do igual, tá? Isso aqui são as retas. As equações das retas. Ele quer saber a posição relativa entre. O que é a posição relativa? É o que a gente aprendeu agora. Posição relativa pode ser paralela, quando não se encontram. Concorrentes, quando se encontram, de qualquer forma. E concorrentes que são perpendiculares, que formam um ângulo de 90 graus, são as perpendiculares, né? Ó, ângulo de 90 graus é isso aqui, ó, gente. É esse quadrado que forma aqui, ó. É um quadradinho de nada, ó. Vou fazer aqui, ó. Pra vocês. Uma reta aqui. Nossa, gente, essas retas ficaram horrorosas. Aqui, ó. Olha aqui. Pegaram a visão? Vamos embora. Ele quer saber a posição relativa entre R e S. R, essa primeira aqui, e S, essa daqui. O que me interessa, então, são essas duas. Primeira coisa. Tudo que a gente aprendeu agora sobre posição relativa estava relacionado ao M. Vamos olhar para os M's dessas retas.
O M é o que vem antes do X, não esqueçam. Esses M's, eles são o quê? Eles são iguais. 2 não é igual a 2? Então, essas retas, qual é a posição relativa dessas retas? Elas são o quê? São concorrentes, perpendiculares ou paralelas. Lembrando que paralela foi a primeira que a gente viu. Elas são paralelas. Por que elas são paralelas? Porque quando duas retas são paralelas, quando elas não se encontram, o M é igual. Então, RS são paralelas. Ai, Deus. Eu vou ser professora não, gente. A voz vai com Deus. Eu não consigo. Tô aqui. Juro pra vocês. Vamos lá. Agora, vou apagar o vermelhinho aqui. Ele quer saber a posição relativa entre R e T. Vou circular aqui. R. Opa, não tá vermelho. R e T. Que é essa e essa. Tá certo? Primeira coisa, gente. Primeira coisa. A gente sabe o M quando a equação tá reduzida. Veja só, a gente sabe o M assim, tipo, o M, ele também é o menor número possível quando a gente simplifica a equação. Eu acho que vocês lembram disso. Vamos ver aqui. A R tá tranquilo, né? Deixa eu só fazer uma pausa aqui, gente, pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando não falar mais. Amigas, continuando. Ó, eu esqueci de falar pra vocês, mas pra gente saber o M e tal, e barará, não é necessariamente pra saber o M, mas é de forma simplificada. A gente precisa transformar a equação, quando ela estiver na geral, para a equação reduzida. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente também precisa ver se a equação ela tá simplificada, ela tá na forma mais simples possível. E a gente tem a equação T que ela não tá. Como é que eu sei isso? Presta atenção. Tô replicando ela aqui. Como é que eu vou deixar ela do jeito mais tranquilo? Eu coloquei o negócio aqui pra alinhar, tá, gente? O que é que a gente vai fazer? Percebam uma coisa, todos esses números, eu consigo dividir eles por 3. Assim, é uma coisa, é um feeling que você precisa desenvolver. É uma matemática básica que você precisa desenvolver. Então, para simplificar, eu vou dividir os dois lados pelo mesmo número. Óbvio, não é assim, tá? Precisa dividir todos pelo mesmo número. Eita porra, esse negócio tá atrapalhando a minha vida. Vê, eu vou dividir todos pelo número que eu consigo dividir eles. Porque aqui é 21, tá? É uma coisa que vocês precisam desenvolver. É um tipo de matemática básica que vocês precisam desenvolver. Tá bom? Que às vezes vocês também precisam correr atrás, porque é complicado, tá entendendo? Eu tá ensinando, porque, gente, demora muito, né? Eu falo demais. Mas vamos embora. Ó, eu percebi que eu consigo simplificar mais. Ou seja, eu consigo dividir isso aqui por algum número, tá? E nesse caso, eu consigo dividir por 3. Tá bom? Então, eu vou repetir aqui a equação T. Eu dividi esse 6 por 3, fica 2. Então, fica 2x. Repito o sinal aqui, que é menos. Esse y, eu consigo dividir o 3 por 3, que vai ficar 1. Nem preciso colocar 1, tá? E 21 dividido por 3, repito o sinal, é 7.
0 dividido por 3, gente, é 0. Consigo dividir por mais algum número? Eu não consigo. Então, o que é que eu faço? A equação reduzida, ela vem quando eu isolo esse y. Então, vamos isolar. Ele está negativo, eu passo ele positivo. Então, repito 2x mais 7 e passo o y positivo. Acabou. Deixa eu só organizar aqui, ó. Vou inverter os lados. Não vou mudar nada, não tô fazendo nada. O y que tava desse lado, eu botei desse. Só foi isso, tá bom? Que é pra... Isso aqui, ó, é igual a isso, tá? Ó, a gente descobriu a equação reduzida de t, tá? Tá bom? E agora, a gente consegue relacionar com R. Ele quer saber a posição relativa entre R e T. Opa! Eu tô dando essa aula, né? Da mesma forma que Matheus deu. Tá? E aconteceu a mesma coisa. Eu vou apagar essa resolução, tá, gente? Porque vocês acompanharam e vocês podem voltar ao vídeo. E do lado do T aqui, eu vou repetir a equação que a gente descobriu agora, que é a equação reduzida, tá? Que é 2y mais 7. Pra ficar com espaço tranquilo. Ó, reparem uma coisa. Reparem uma coisinha. Me aproximei muito, desculpa, gente, foi porque eu tava arrumando aqui. Essa equação R e essa equação T, elas têm o mesmo M. Tem o mesmo M. Então, elas já são o quê? Elas são paralelas. Muito bom. Mas elas são a mesma equação. 2x mais 7. Y igual a 2x mais 7. Y igual a 2x mais 7. É a mesma coisa, gente. Literalmente a mesma coisa. E quando a gente tem duas retas que são iguais, a mesma equação, não tá no slide, mas essas retas, elas são chamadas de coincidentes, tá bom? Então, R e T são retas coincidentes. Tá certo? Ó, não esqueçam. Mesma equação, coincidentes. Coincidência. Tudo certo, gente. Eu já tô... Vamos para o último exemplo. Que ele quer saber entre S e U. S é essa equação aqui. Vou botar em vermelho, tá? Essa equação aqui. E U. Percebam, o Y não está isolado em U, gente. Não está. A gente vai isolar, tá? Vamos repetir aqui. U, 6x mais 2y igual a 0. Para isolar esse y, a gente pode passar ele negativo. Então, vamos fazer isso. 6x vai ser igual a menos 2y. Esse menos 2, ele passa multiplicando. Passa dividindo, desculpa, porque ele está multiplicando. Então, vem para cá 6 sobre menos 2, que vai ser igual a y. Tudo bem? Eu divido aqui e eu vou ter como resposta que menos 3x vai ser igual a y. Tudo certo? Me deem mais uma pausa, por favor, gente, porque eu tô aguentando não. Bom, continuando, vamos embora. Ó, a gente descobriu a equação reduzida de U, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou apagar, já que vocês já viram, e qualquer coisa é só voltar. Menos 3x igual a y. Eu vou apagar aqui. E agora a gente pode relacionar, tá? S e U tem... Opa! Vamos organizar rapidinho? Vamos colocar certinho que y é igual a menos 3x. A única coisa que eu fiz foi mudar as coisas de lado, tá? Vocês já sabem. Percebam que é m's diferentes. E com certeza, se eu fizer isso aqui, ó. Se eu multiplicar
os m's não vai ser igual a menos 1. Por que eu tô falando isso? Porque para que sejam perpendiculares, se eu multiplicar o m de t vezes o m de u, teria que ser igual a menos 1. Isso aqui eu já sei que não vai dar, porque 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Os m's também não são iguais, né? Isso aí é nítido, não são iguais. Então, eles são diferentes. Então, m's diferentes, ó, m's diferentes, opa, tá de rosca, são retas o quê? Concorrentes. Perfeito, gente, concorrentes. E acabou-se. Essa é a resposta, tá certo?